Bom, a gente vai fazer aqui uma análise de conjuntura. A gente convidou o João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, para esse bate-papo aqui nesta segunda-feira. Olá, João Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. Prazer enorme falar com todos vocês da Rádio Brasil. Um prazer enorme falar com o Glauco e nessa manhã fria de São Paulo, né? Uma alegria a gente poder alegrar o corações de vocês aí com os bons temas da política. Tá certo, João Paulo, exatamente, está com um frio danado aqui em São Paulo. Daqui a pouco o pessoalzinho já no chat já vai falar qual que é a temperatura aí no norte, no sul do país, no nordeste, enfim. Vamos ter a participação de muita gente, tenho certeza. João Paulo, bom, a gente viu ontem, né, você também, obviamente, o Bolsonaro, durante o debate da Band, atacou a jornalista Vera Magalhães, quando fez a pergunta ao candidato Ciro Gomes, e ele foi escolhido, Bolsonaro, para comentar a resposta. Agora, para quem não acompanhou a pergunta e a resposta, a gente vai relembrar aqui um pouco esse momento, né? A Vera perguntou para o Ciro, queria saber do senhor... A que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral e qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi orgulho nacional e uma referência para o mundo. Bom, diante dessa pergunta, o Ciro respondeu o seguinte, ele disse, enfim, ele acabou respondendo, mas o comentário agora do Bolsonaro é que importa nesse momento por conta dessa agressão, né, a Vera Magalhães. Ele disse o seguinte, Vera, não podia esperar outra coisa de você, eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim, você não pode tomar partido em um debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E, obviamente, né, João Paulo, eu como mulher, como jornalista, eu me solidarizo aqui com a Vera Magalhães, repudio a atitude misógina do Bolsonaro. A gente pode discordar em algum momento, né, em relação à própria Vera Magalhães, mas a gente não pode exatamente ofender dessa maneira a nossa colega, né? A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, publicou uma nota também exigindo que o presidente da República respeite as profissionais que trabalham na imprensa. E, João Paulo, você, né, acha que o eleitorado, como é que o eleitorado feminino deve reagir diante dessa atitude, mais uma atitude misógina do Bolsonaro na hora agora do voto? Essa parcela do eleitorado, antes desse ataque a Vera Magalhães, né, já era motivo de preocupação por parte dos coordenadores de campanha de Bolsonaro. E agora você acha que tem mais motivos para ficarem mais preocupados? E essa agressão de Bolsonaro deve ter esse impacto, impactar essa questão no voto, na sua opinião? Marilu, olha, primeiro nossa solidariedade à Vera Magalhães, toda ela, nós do MST, temos divergências sobre o que ela pensa sobre temas da política, mas ela é uma profissional seríssima e toda a nossa solidariedade. O que o Bolsonaro fez com ela precisa ser denunciado e precisa que ele rapidamente, para não ter maiores problemas, peça desculpa pelo que ele fez. Porque além dele não responder a pergunta, ele atacou ela como uma profissional e que, enfim, foi um triste momento da história democrática brasileira num debate de tão importância e relevância como aquela. Então, primeiro, nosso repúdio ao Bolsonaro sobre esse assunto. A segunda questão que eu quero mencionar é que o que estava em jogo ali ontem era para os eleitores indecisos. Essa para a qual foi a estratégia de todos os candidatos que estavam ali. E nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro fez um gol contra. Eu não tenho dúvida, e não vale só para as mulheres, vale para os homens, para a juventude. Ninguém aceita ou quer votar num presidente da República com o nível de autoritarismo e o nível de despolitização que foi o Bolsonaro ontem, sobre todos os assuntos. Então, eu acho que foi um tiro no pé para o Bolsonaro, e a minha avaliação que o debate, nas linhas gerais, foram muito bom. É um debate para formador de opinião e um debate para indeciso, e nesse sentido eu acho que a estratégia do Bolsonaro foi ruim. Tenho para mim que o Ciro Gomes sai menor desse debate, tinha uma expectativa muito grande, porque o Ciro está se preparando para esse debate, tem, pelo menos, segundo ele,
20 anos. E a fala do Ciro foi água com açúcar, não acrescentou nada. E acho que o Lula precisou se cuidar muito. E acho que, nesse sentido, ele conseguiu terminar o debate sem cair nas cascas de banana, sem cair nas provocações, que tudo estava montado para provocar ele. Ele saiu tranquilo, me parece que não caiu em nenhuma provocação. E, claro, as duas companheiras senadoras fizeram um bom trabalho, foram para cima, fizeram um bom debate, e elas saíram, sim, as duas saíram grande do debate referente aos demais. Agora, a questão da corrupção, né? Como é que você viu, enfim, a postura, né? A resposta do candidato Lula neste debate e também em relação à entrevista, né? Que foi bastante impactante no Jornal Nacional. Como é que você analisa também essa questão? Olha, eu desconfio que o Lula ainda está procurando um discurso, não para os formadores de opinião, um discurso para o povão compreender como é que funciona a história da corrupção no Brasil e quais as tarefas do judiciário, da polícia, da investigação, como é que se dá isso na prática. E eu acho que ele vai ter um desafio muito grande, porque primeiro ele tem que provar publicamente a sua inocência a todo momento que ele é atacado. Segundo, ele tem que tentar colocar um respeito às instituições. Ele não pode fazer o discurso do Bolsonaro que todo mundo é corrupto e fica por isso mesmo. Então, acho que o Lula tem feito um esforço de dizer, olha, existe corrupção no país, ponto. Agora, cabe a nós a construir uma legislação combinado com instituições fortes para que possa investigar. Nesse sentido, o Lula tem feito um bom trabalho. Está conseguindo demonstrar que a corrupção não resolve com forca, não resolve com liberação de arma, não resolve com conversa na internet. A corrupção é um problema da natureza do sistema político brasileiro, é horrível, terrível, mas que na medida que constitui organismo que possa ter autonomia para gerenciar é importante. Eu desconfio que o Lula ainda não conseguiu tratar com a população o que foi a Lava Jato sobre o seu caso. Eu acho que ele precisa ainda falar mais sobre o que foi o sítio, o que foi o triplex, o que foi o Petrolão, porque são um conjunto de ações que vira e mexe cai para cima dele. E a justiça já comprovou, o Lula não tem nada a ver com isso, ponto. Então, eu acho que esse é o embate que está colocado aí sobre o tema da corrupção. E não é um assunto simples, porque, de modo geral, tudo que o Lula fala, o Bolsonaro não ouve nada disso. Você é corrupto e ex-presidiário. Exato. Agora, nesse sentido, João Paulo, por mais tempo, o ex-presidente Lula conseguiu, na sua opinião, no Jornal Nacional, falar mais, né, a respeito exatamente dessa questão do que ontem, né? Quer dizer, as pessoas elas acabaram entendendo melhor tudo isso que você acabou de falar nessa primeira entrevista do que nesse debate? Olha, volto a dizer, ontem era uma audiência muito baixa comparada ao Jornal Nacional. O Jornal Nacional estava com 40 milhões de habitantes, de ouvintes. Ontem, em números, parece que era de 1 milhão e pouco. Então, ou seja, não se compara. Segundo, era um público formador de opinião. Terceiro, eu acho que o Lula queria falar com um eleitor indeciso, classe média, formador de opinião, e estava tentando, pelo que eu compreendi, trabalhar sobre outros aspectos. Primeiro, ele chamou muita atenção referente à sua experiência de governo. Ele quis dar essa demonstração. Eu entendo, eu já fiz, eu sei como é que faz, eu sei como é que resolve. Segundo, ele deu pistas sobre o seu programa de governo, do ponto de vista de como é que vai tratar o tema da educação, foi onde ele gastou um pouco mais de energia, o tema da saúde, quando ele trata o tema da vacina, e ele dá pista de que vai ter um governo comprometido com o combate à fome. Eu acho que essa foi a segunda, o tom dele. E, por fim, um Lula moderado, paz e amor. Ele poderia ter atacado o Bolsonaro, poderia ter atacado. Eu acho que ele só levantou o tom quando ele disse que o jardineiro e os trabalhadores sabem como é que foi o governo dele. Ele poderia ter trabalhado aquele mesmo tom o tempo todo, porque ele tem argumento e eu sinto que ele ficou se segurando sobre esse aspecto. Agora, eu acho que, nesse sentido, o debate acabou cumprindo um papel importante, porque também demonstrou a fragilidade dos outros candidatos, em especial do programa do Ciro, que não conseguiu apresentar, e do Bolsonaro, que não apresentou uma única linha do que ele vai fazer
sobre os problemas sociais brasileiros. Falando em problemas sociais brasileiros, João Paulo, vamos falar da questão da fome, né? E o papel também do MST na luta, justamente para tentar fazer com que a população seja alimentada e com alimento de qualidade. Bom, o MST, já na entrevista do Jornal Nacional, teve um grande destaque, porque o ex-presidente Lula falou a respeito do MST como o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, obviamente, também e teve esse destaque. E a gente sabe que vocês, inclusive, foram, né, até a Rede Globo na sexta-feira, não é isso? Levar uma cesta, né, de alimentos do MST. Bom, ao falar dessa visita, né, à Globo com essa cesta de alimentos, eu gostaria que você falasse, João Paulo, da preocupação do MST em relação ao futuro governo, sobre justamente a agricultura familiar, sobre essas políticas públicas de combate à fome e como foi nesses 4 anos esse desmonte nesse setor. Olha, primeiro agradecer ao presidente Lula por ter feito uma defesa do MST e ter pautado o assunto da fome com muita clareza e, ao mesmo tempo, o papel das cooperativas nossas em produzir alimentos saudáveis, em produzir comida. Somos o maior produtor de arroz orgânico. Então, eu liguei para ele para agradecer no dia seguinte, diz, olha, o MST cumprirá esse papel do ponto de vista histórico, que é produção de alimento, como uma das tarefas principais da reforma agrária. Então, essa é o tom. A segunda questão é que houve um desmonte do ponto de vista do que é o principal elemento para a produção de comida. Se organizar uma política agrícola ou agrária, como queira, o governo Lula e mesmo o Fernando Henrique teve que avançar em 4 eixos. O primeiro é terra. Não tem como você fazer uma feijoada sem ter feijão. É igual fazer reforma agrária, você não tem terra. É essencial. O governo desmontou o INCRA e passou para a mão dos ruralistas. O presidente da UDR, que é o diretor do INCRA, que é o Naban Garcia. A segunda grande desmonte deles foi com a política de crédito. Voltou o crédito somente para o agronegócio. A terceira medida deles foi desmontar toda a infraestrutura da Conab, que organizava as compras dos alimentos para armazenar, preço mínimo e assim por diante. Também desmontou. E, por fim, toda e qualquer política de assistência técnica. Então, esses 4 mandamentos da agricultura, ele é essencial. Você tem que ter terra, crédito, assistência técnica e comercialização. Se você não tem isso, acaba toda e qualquer política de agricultura, para o grande, para o pequeno e para o médio. E ele só priorizou o grande. Diante disso, o próximo governo, de preferência para o governo Lula, vai ter um desafio muito grande, que ele tem que resolver o problema da fome, não é tendo dinheiro para comprar alimento. Tem que ter alimento. Se hoje a população brasileira resolver almoçar e tomar café todo mundo, você não tem alimento. Estou te falando de aproximadamente 90 milhões de brasileiros que vão voltar a comer decentemente. Para esses brasileiros voltar a comer, tem que ter um programa emergencial de plantio, de produção de alimentos, queijos, leites, hortifruti, para dar conta de um mercado tão problemático. Fora isso, ainda temos, Marilu, os problemas ambientais, falta de chuva, excesso de chuva, que acaba desorganizando toda a política de produção de alimento no Brasil. Quer dizer, está totalmente interligado aí essa questão das mudanças climáticas, né, a defesa do meio ambiente com a produção de alimentos e políticas públicas voltadas para justamente tentar fortalecer esse setor, né, João Paulo? Sem dúvida nenhuma. Eu estou muito preocupado com a fome hoje, não é quando o Lula ganhar. Nós, inclusive, essa semana vamos ter o Grito dos Excluídos. Uma das pautas que nós queremos no dia 3 é denunciar o problema da fome e da miséria. Queremos chamar a atenção dos seus ouvintes aqui para que possa contribuir nas campanhas de doação que está tendo no país inteiro, ser solidários a essa agenda, porque nós não podemos esperar fevereiro para resolver o problema da fome. O Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa, e tem muita gente na situação de miséria. É um absurdo o Bolsonaro ir para a televisão e dizer que não viu ninguém na porta de uma padaria pedindo pão. É porque não anda nas portas de padaria, porque senão ele vai ver a quantidade de gente que tem aqui nos Campos Elíseos pedindo pão, pedindo de tudo. É uma situação delicadíssima de fome e de miséria.
Exatamente, fome, miséria. Outro dia você me fez lembrar agora, João Paulo, na porta da padaria aqui perto de casa, um senhor pedindo justamente comida e eu estava saindo, né, do mercadinho aqui ao lado, tinha comprado maçã e dei maçã para ele. E ele disse, eu não posso comer essa maçã, eu não posso aceitar. Aí eu perguntei, mas por que que o senhor não pode aceitar? Ele falou, eu não tenho dente. Eu não tenho como comer essa maçã. Quer dizer, é um problema, a gente não tem a dimensão. Quer dizer, a gente que está na rua, eu sou jornalista, você é do movimento social, a gente tem uma noção, mas exatamente o que acontece, né? O que essas pessoas sofrem, né, João Paulo? Quando é que a gente ia imaginar, né, que uma pessoa não pode comer maçã porque não tem dente? Enfim, a realidade do povo é uma realidade dramática e realmente é preciso a gente fazer com que o próximo governo olhe, né, para essas pessoas, né, João Paulo? Essencial. Por isso é que o MST se coloca à disposição de nós produzir alimentos, Marilu. Essa é a nossa tarefa. Nós temos que transformar os mais de 20 milhões de hectares de terras que está sob o controle dos assentamentos de reforma agrária em uma grande área de plantio. Nós não podemos acreditar que o agronegócio vai resolver o problema da fome no Brasil, porque ele produz soja para exportação, ele produz carne para exportação, ele produz celulose para produzir papel. E que bom que faça isso. Agora, só não diga que vai resolver o problema do hortifruti, do ovo, do leite, do arroz e do feijão para o povo brasileiro. Exato. Agora, eu queria que você falasse a respeito do papel das mulheres também, João Paulo. Elas sempre desempenharam um papel bastante importante, né, em várias frentes do MST, e a importância também delas, nesse momento, né, onde elas também disputam aí as eleições, né, em vários setores, justamente levando essa pauta que você acaba de falar, né? Enfim, a representatividade também não só das mulheres, dos homens, dos trabalhadores sem terra no Congresso Nacional. Essa é uma luta, é uma briga que vocês estão travando nessas eleições, né? Olha, primeiro, todos sabem que a agricultura, a sua origem, é uma construção coletiva das mulheres, né? Desde sempre, as mulheres foram a vanguarda no cultivo, no cuidado da semente, no cuidado de separar as várias origens das produções, enfim, ela tem um acúmulo histórico de comandar a agricultura como um todo. E hoje não é diferente. Os assentamentos nossos, as cooperativas, nas suas principais tarefas estratégicas, as mulheres estão comandando, estão produzindo e assim por diante. As mulheres no Movimento Sem Terra, além de ter paridade de gênero na direção nacional, já há mais de 20 anos, que é um grande feito, talvez uma das únicas organizações da esquerda, mas cumpre um papel organizativo. E o MST foi acumulando, Maria, que a discussão central no assentamento para debater paridade, debater a questão de gênero, passa pelo debate da economia. Ou as mulheres têm a sua independência econômica, o seu controle econômico, ou todo o debate que você faz vai para o ralo. Claro que tem a sua importância ideológica. E, por fim, uma outra conquista importante, que o INCRA já tem mais ou menos no início do governo Lula, o lote sai primeiro no nome da mulher e depois no nome do homem, justamente para não correr o risco do homem separar aquela confusão toda que tem e machismo e a mulher ficar sem ter o seu direito adquirido. Então, é um direito muito importante. Ontem até o Bolsonaro veio falar isso, que deu tantos títulos, 80% é das mulheres. Só esqueceu de dizer que é uma lei do governo Lula, que as mulheres têm garantia do lote de reforma agrária, o lote sai no nome dela, e filhos, etc., e marido. Então, acho que isso ele esqueceu de dizer ontem. Então, nesse sentido, é que as mulheres cumprem um papel importantíssimo do ponto de vista da organização, do ponto de vista da produção e, claro, do ponto de vista do comando político dos territórios aonde que existe. Óbvio que tem um monte de desafio. Óbvio que eu estou falando de uma população ainda que muito machista. No campo isso aumenta ainda mais por uma série de motivos. E a forma de resolver isso é muita luta, muita formação e, óbvio, o protagonismo das mulheres no comando. Nós ainda temos uma esquerda branca e uma esquerda de homens. Nós temos que avançar sobre isso e não tenha dúvida que o MST dará sua contribuição histórica sobre esse assunto. Tá certo, João Paulo, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você, até a próxima.
Agradeço a todos e a todas, continua sintonizado aí na nossa Rádio Brasil e quero aproveitar e mandar um abraço a toda a companheirada e dizer que é muito importante nós se somarmos no 7 de setembro, nas mobilizações, afinal de contas nós estamos celebrando 200 anos de independência do Brasil. E isso tem que ser celebrado não só pelos milicos, não só pelo Exército, mas por todo o povo brasileiro. Uma conquista fruto de muita luta. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigada, João Paulo. Um abraço para você. A gente falou aqui com o João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.